2 Timóteo 3:8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Quem profetizou primeiro? Pode sentar. O profeta pode partir, mas a sua mensagem continua ainda valendo o tempo todo. Você fala em Noé e tem que acompanhá-lo até esse tempo, porque esses dias também são idênticos aos dias de Noé. E profeta há muitos anos, mas a sua profecia ainda está cumprindo, o seu tipo ainda está cumprindo. Só para pensar um pouquinho que o nosso profeta partiu, mas a mensagem permanece. E permanece uma mensagem que nem ele pôde dizer a alguém. É isso que as pessoas não têm conseguido ver o trabalho da esposa nesse tempo final, é para simplesmente repetir aquilo que o profeta já falou. A gente sabe que o que a mulher deve falar é o que o marido fala. O que Cristo fala é o que a igreja fala. Então, o que o irmão Brana falou também, como profeta, é o que cada um de nós temos que falar. E o mistério que ele mesmo deixou, que é Deus através dele deixou, Deus tinha em mente exatamente o que nós aprendemos neste tempo final. Há quanto tempo nós temos ouvido a mensagem, aqui mesmo neste local? Quantos anos que nós ouvimos a mensagem? E gradativamente ela vem trazendo a nós mais luz. E o mais luz não é nosso. É como a Bíblia. Irmão Brana diz que quando os selos foram abertos, abriu toda a Bíblia. A Bíblia se tornou nova. E é o mesmo livro. Só que com o tempo, Deus então vem e abre mais uma luz para o seu povo. E você deve agradecer a Deus que tem a oportunidade de ver quando Deus levanta a cortina e mostra um pouquinho, e te chama individualmente, diz, olha aí, veja. Por que não diz para os outros? Você não é melhor, eu não sou melhor. Nós estamos na mesma dimensão, sujeitos aos mesmos fracassos, pecados, falhas, morte, doença. Mas Deus deu uma oportunidade, e é que Ele levanta o véu, tirando o véu de parte da sua palavra que estava velada. Há quanto tempo ficou velado a terceira etapa do irmão Brana? Há quanto tempo? Desde 63, quando aconteceu a pregação sobre a terceira etapa, mas aquilo ficou velado. Não diga a ninguém, até que chegasse o tempo que não é que nós queríamos trazer nada à cena, é que Deus tem o seu tempo,
Deus tem quem Ele quer usar para aquele fim, e não importa o que os outros dizem, porque não existe nenhum homem grande, diz o irmão Brana, grande é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que estar em mim, tem que estar em você, para que ele possa ser engrandecido através daquela fé que você tem na palavra. Você pode ver que o mundo pentecostal não pode fazer o que nós fazemos. Eles podem curar enfermos, expulsar demônios, fazer um trabalho maravilhoso, chamar a atenção do povo, ter muita gente nas reuniões e gente aceitando a Jesus. Mas eles não podem ver um profeta. Eles não podem ver nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprindo Atos 2, 37, 38 e outras escrituras. Eles não podem ver. Você teve a oportunidade. Deus veio à cena para você primeiro. Assim como aconteceu no tempo de Moisés. No tempo de Moisés, quem profetizou primeiro? Quem primeiro veio fazer os sinais? Ele fez, mas logo tinha uma cópia. É isso que aconteceu. Ele fez, mas teve uma cópia. Janes também fez. Moisés fez, Jambres também fez. Mas quem fez primeiro? Irmão Brana trabalha aqui nos ungidos dos últimos dias 148, perguntando, quem primeiro chegou à cena? Quem chegou à cena primeiro? Não, mas eles já estavam lá, mas não tinham nada. Não tinham aqueles sinais. Por que fizeram aqueles sinais? Porque Moisés fez primeiro. Porque Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém sobre a terceira puxada. E quem pregou primeiro a terceira puxada? O William Brana. Foi ele quem pregou e Deus disse para ele, não diga a ninguém. Deus não falou para ele não pregar, mas disse, não diga a ninguém. Aquilo estava pregado, o sinal estava feito. E as pessoas não conseguiram ver o que o irmão Brana fez no seu dia. Não conseguiram. Hoje não é Janes e Jambres, hoje é a esposa. Hoje é a esposa. Hoje nós temos que entender que o profeta fez, que o profeta profetizou. Então, está escrito que a igreja, a esposa, profetizaria outra vez. João é um tipo da esposa, diz o profeta, é um tipo da noiva. Então, a noiva profetiza outra vez. E quem profetizou primeiro? Foi William Branham. Mas aí você traz para o presente. Quem profetizou primeiro agora? Porque até o ano 2000, ninguém sabia. Até o ano 2000, muitos de vocês que bate papo, que fala sobre terceira puxada, que fala sobre a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou e tem novo nome, vocês nem existiam no nosso meio. Quando isso veio à cena, para a esposa, muitos não estavam nem presentes. E o que é que eles fazem? Aí eles vêm e fazem como Janes e Jambres. Porque eles viram o sinal. Eles viram o que Moisés fez. Agora eles viram o que a noiva fez. A pregação, o alimento que foi dado. Esta luz que nenhum de nós tínhamos até o ano 2000. Mas Deus veio e deu esta luz. E quem profetizou primeiro agora, neste tempo? Você sabe quem profetizou primeiro nos dias do irmão Brana? Porque era ele que tinha que profetizar. E o Janes e Jambres era exatamente o movimento pentecostal que estava copiando.
Mas quando chegou a terceira puxada, Deus disse para ele: não diga a ninguém, porque não teria Janes e Jambres para poder copiar. No tempo do irmão Brana, ninguém pôde fazer coisa alguma da terceira puxada. Ninguém pôde ensinar. E nós vivemos até o ano 2000 com a mensagem, desde 73 que nós cremos na mensagem, e vivemos até o ano 2000 e não conseguíamos ver o que Deus tinha feito na terceira puxada. A misericórdia divina operou em primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Quem profetizou primeiro? Aquilo que Brana tinha profetizado sobre os selos, sobre a terceira puxada, sobre trovões, sobre o novo nome, sobre o último eleito ter entrado, a era ter terminado. Quem profetizou primeiro neste tempo da esposa? No tempo do irmão Brana foi ele. Aqui no tempo da esposa, quem profetizou primeiro foi a esposa. Foi você que creu nesta palavra, que admitiu ser a verdade e foi comprovado. Até o novo nome não tem como você escapar. HM faz parte do nome de Deus, diz o irmão Brana, e você não acha HM nem no hebraico, nem no grego, nem no português, nem no latim. Você não acha o HM no nome de Deus. Você vai encontrar no nome de William Brana, HM. Por isso ele diz: HM faz parte do nome de Deus. É o nome de Deus no dia que você vive. Não é o nome de Deus lá no Velho Testamento, que eles nem sabiam o nome. YH, WH, eles não sabiam o nome. Mas o profeta Isaías diz: o meu povo saberá o meu nome. E esse era o povo judeu. E quando Jesus nasceu, Mateus diz: e o seu nome será Jesus, que foi o anjo quem falou. O seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo judeu. Com o nome, ele veio para salvar o seu povo judeu, e o povo rejeitou. E Deus passou para os gentios, e tem trabalhado com os gentios 2 milênios. Mas para os gentios, Deus não tem agora que revelar o seu nome, que você já sabe o seu nome, Jesus Cristo, Yeshua. Você sabe o seu nome, mas agora é tempo de você saber o seu novo nome. E o mesmo profeta Isaías diz no capítulo 62, de que ele anunciaria o seu novo nome aos gentios, às nações. E esse novo nome tem sido anunciado. Mas quem anunciou primeiro? Nós temos muita gente hoje que até crê na terceira puxada e que anuncia o novo nome. Não tinha. Porque não tinha personificador. Mas depois que foi revelado, foi mostrado, foi dito a alguém, então passou ao conhecimento dos outros. Aí chegou alguém copiando, aí sabe que o Cordeiro saiu do trono. Foi o irmão Brana que falou. Eu também sei que foi o irmão Brana que falou, mas quem profetizou primeiro na sua era? Na era que você vive, na era da noiva, não na era lá do irmão Brana, lá atrás, em 63. Lá foi ele, mas quem profetizou primeiro? Teria que comer o livrinho outra vez. Porque para profetizar outra vez, você tem que comer o mesmo que o profeta comeu e profetizou no seu dia, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, não podendo dizer a alguém. Pela graça de Deus, Ele tem revelado isso para você, para mim. Não tenho dúvida disso. Você tem dúvida disso? Não temos dúvida.
Isso é real, isso é verdade. O novo nome é real, não tem como duvidar. Quem foi que diz que Branham é perfeito, perfeição? Não sou eu, não foi o irmão Liveio, foi o próprio William Branham. Branham significa perfeito, perfeição. HM faz parte do nome de Deus. Ele não podia dizer do novo nome, senão ficava revelado já naquele dia. E Deus disse para ele, não diga a ninguém. Esse é o motivo de hoje termos que respeitar a palavra à noiva. Profetize outra vez. João, você tipifica a noiva. Profetiza outra vez. E a noiva está profetizando outra vez. A quem? Quando foi profetizado, o João ouviu, nem escrever pôde, contudo estava na palavra. Quando Branham ouviu os trovões, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas quando chega o tempo da esposa comer e profetizar outra vez, fazer aquilo claro para as pessoas, então Deus não tem nenhuma restrição. Ele diz, agora você pode pregar a povos, reis, nações e línguas. Agora pode pregar, já foi revelado, já passou aquele tempo, o tempo que não podia ser dito, o tempo do 7º selo nos dias do irmão Branham, o tempo da vinda do Senhor em carne humana no tempo do irmão Branham. Não podia ser dito, porque estava cumprindo Mateus 24, 36 em diante. Aquele dia e hora ninguém sabe, e ficou isso escondido durante anos. Mas Deus veio e trouxe isto para a noiva. Quem profetizou primeiro nesta era? Quem chegou primeiro à cena? Você nem existia nessa mensagem. Quando esta mensagem chegou à cena, você nem existia. Porque apenas teria que já tomar a obra feita, já tomar tudo esclarecido, para depois ser inimigo da própria mensagem. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. Quero deixar só nisso para hoje. Mas quem profetizou primeiro foi Branham. Nos dias de Jesus foi Jesus, mas nos dias de Isaías foi Isaías. Isaías profetizou, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 7,14, isso levou 800 anos para cumprir. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Levou 800 anos para isso cumprir. E quando cumpriu, não veio aqueles nomes do Velho Testamento, mas veio o nome, porque aqueles nomes eram qualidades, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, eram qualidades do nome. Agora, se você não consegue ver o que Deus está fazendo hoje, há 22 anos atrás, eu não enxergava direito essas coisas. Eu também não enxergava. Mas Deus veio e mostrou isso para cada um de nós. Eu não sou aquele privilegiado. Nós somos. Nós que cremos. Somos privilegiados em crer desta forma. Porque Deus fez primeiro conosco. Não foi com eles, vamos dizer, não foi com Janes e Jambres, que veio depois de nós. A palavra veio primeiro no nosso dia, para sabermos que a era terminou, Cordeiro saiu do trono, o último eleito já ter entrado, que é o último anjo da última era da igreja, que é o último selo, o último trovão.
Tudo tem um nome, Bran. Que Deus conceda-nos força para permanecer de pé. Se eu estou de pé pregando para vocês, é a misericórdia de Deus para fortalecer mais um pouquinho esta verdade. Isto é verdade, sempre foi a mensagem de uma só pessoa, nunca foi um grupo. Sempre foi uma só pessoa, nunca foi o quíntuplo. Quando o quíntuplo prega para você, é porque tem o profeta. E o profeta pregou, era o profeta no seu dia. Mas agora tem a mensagem sendo profetizada outra vez. Então a esposa toma esta posição e prega outra vez, profetiza outra vez. Aí forma-se um quíntuplo. Hoje, mas irmão Branham mostrou que se Lutero fosse profeta, ele não tinha dito que eles deviam matar os judeus porque os judeus eram anticristo. Irmão Branham diz isso. Se Lutero fosse profeta, então você vê que durante as eras nós tivemos dois profetas, Paulo e Branham. Não tivemos profetas mais. No intermeio, simplesmente, nós tivemos mensageiros, porque Deus disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega, e as pessoas não sabem o que é isso. Eu sou o alfa, é o princípio, eu sou o ômega, o fim, eu sou o alfa, eu sou Jesus, eu sou o ômega, eu sou o Branham. É o ministério dele, mas eles não podem, de maneira alguma, tomar conhecimento da realidade. Sabe o que as pessoas querem? Nome para si, uma coisa que nós não estamos importando com isso. Eles podem falar mal de nós, mas nós não temos que falar mal de ninguém. Nós temos que prosseguir a nossa jornada, nós temos que tomar a palavra e prosseguir crendo e pregando a povos, reis, nações e línguas. Está tudo aqui por perto mesmo. É a mensagem do último dia que toma o Brasil, que toma o Portugal, que toma a África e outros países, e irmãos e irmãs de outros países que estão morando dentro do próprio Brasil, que ouve a mensagem. Crer é como dizer, eu estou ouvindo a mensagem agora na minha língua. Eu vim de outra nação, mas eu estou crendo nesta mensagem. Deus te trouxe da Espanha para cá, da Inglaterra para cá e da Alemanha para cá. Você nem sabe o porquê. Ele trouxe porque aqui ele te daria aquela palavra que o irmão Branham não podia falar no seu dia. Foi Deus que disse para ele, não diga. E ele não disse. E essas palavras a noiva encontrou dentro da própria mensagem. Depois que você encontra, depois que você prega, aí aparecem os copiadores. Eles copiam aquilo. Tem uns que não conseguem nem copiar, já joga tudo fora e vai embora. Mas tem outros que conseguem copiar ainda. Eles conseguem copiar. O Janes, o Jambres conseguiram copiar. Mas teve o dia do êxodo, teve o dia da saída de Israel, que ninguém pôde acompanhar Moisés. Eles não puderam acompanhar. E aqueles que acompanharam morreram afogados no Mar Vermelho. Você sabe que esta mensagem não é para qualquer pessoa acompanhá-la. Muitos acompanham, mas depois morrem no Mar Vermelho. Morre no batismo, em nome de Jesus Cristo. Morre bem perto. Pai Celeste, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de ver essas coisas. Muitas vezes nós podemos não saber explicá-las direito, mas nós cremos nela. O povo que está ouvindo crê. E tem gente, Senhor, que não crê nem na Bíblia, que não crê nem na mensagem e que não crê nem na terceira puxada.
tem gente para tudo, mas tem eleito que tem saído de todos os lugares e tem crido nesta mensagem, e ninguém as arrebata da mão do Pai. Certo? Obrigado, Pai, por isso, porque Tu és aquele que segura suas ovelhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.